Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso canal. Peço a você que já se inscreva, ative o sininho para as notificações. Quando a gente postar algum vídeo aqui, você vai ficar sabendo. E peço encarecidamente que você já deixe o seu like, beleza? E se você realmente gostar do vídeo, se ele for útil para você, que tal compartilhá-lo e marcar a gente nas suas redes sociais? Nosso Instagram vai aparecer aqui para você, tá certo? Se você ainda não nos segue, siga, porque tem muito conteúdo bacana que vai turbinar a sua preparação para o vestibular. Queridos, queridas, estamos juntos para abordarmos uma aula sobre o contrato social. Essa teoria do contrato social, é preciso que fique clara, é uma teoria moderna, é uma teoria que surge dentro da filosofia política moderna, perfeito? Não se esquece disso. Aqui, nessa nossa aula, nós vamos abordar apenas aspectos de uma introdução geral acerca da teoria contratualista e acerca dos principais pensadores contratualistas. E no que é que consiste a teoria moderna do contratualismo? Bem, o contratualismo é a tese que afirma que a sociedade civil, ela foi precedida, ela foi antecedida por aquilo que esses filósofos modernos chamaram de estado de natureza. Homens estavam nesse estado de natureza e por meio de um pacto, de um contrato social, eles criam a sociedade civil. Há aqui um aspecto filosófico muito importante. Professor, diga aí qual é esse aspecto filosófico importante. Vamos lá. Aristóteles, Platão, filósofos medievais acreditavam que o convívio social fazia parte da natureza humana, isto é, a sociedade, a polis, a comunidade política, ela seria anterior ao próprio indivíduo, uma vez que ela é parte integrante, inerente da sua essência, da sua natureza. Os filósofos modernos vão discordar disso. Segundo esses filósofos, a sociedade civil, isto é, o Estado com suas regras e leis, é uma criação absolutamente artificial. Perfeito? Esse é um aspecto filosófico muito importante. Pois bem, esses filósofos contratualistas, que estão todos na sociedade civil, por conta do contexto histórico da época, sentem a necessidade de pensar o que seria esse estado de natureza. O estado de natureza, para todos esses filósofos contratualistas, vai ter uma característica fundamental. Marvin, qual é que seria essa característica fundamental desse chamado estado de natureza? Seria a anomia. Marley, o que é que significa anomia? Bem querido, bem querida, anomia significa ausência de normas ou ausência de leis. Ora, já que você não tem uma comunidade política, no estado de natureza, nós teríamos uma espécie de indivíduo que estaria submetido ao seu próprio juízo, aquilo que ele considera certo ou errado. Por isso, esse indivíduo, ele tem todo o poder em suas mãos, o poder de julgar, o poder de satisfazer suas necessidades, etc. A sociedade civil, ela se antagoniza ao estado de natureza por uma característica muito simples. Olha, se o estado de natureza é o estado onde nós vamos ter a anomia, a ausência de normas, a ausência de leis, a sociedade civil é justamente uma instituição que nasce criando o chamado direito positivo. Professor, o que é que seria esse direito positivo? Pessoal, o direito positivo nada mais é do que a lei escrita, certo? Do que a lei legitimada por meio de uma jurisdição
ou, por exemplo, por meio de uma constituição. Perfeito? Pois bem, todos os filósofos contratualistas, que são filósofos modernos, vou bater muito nessa tecla, eles vão defender essa tese. O contrato social nada mais é do que uma teoria que pretende entender o estado de natureza, que é hipotético, como um estado que existiu e, por conta dos problemas que eram gerados pela ausência de normas, a ausência de leis, acabou por meio de um pacto, daí vem a ideia de contrato, por meio de um contrato, gerando a sociedade civil. Professor, quem são os filósofos, quem são os pensadores contratualistas? Bem, são vários. Mas, como aqui nós estamos falando de um aspecto introdutório geral, nós vamos falar do tripé contratualista clássico. Quais são esses filósofos? Bem, o primeiro é Thomas Hobbes. O segundo é John Locke. E o terceiro é Jean-Jacques Rousseau. Para ser objetivo e maximizar a tua compreensão, nós vamos entender o que é o estado de natureza para cada pensador desse, por que surgiu a necessidade de um pacto e qual é a concepção de sociedade civil, ok? Thomas Hobbes, ele entende que no estado de natureza, o homem ele seria absolutamente mau. Esse homem que seria mau, ele estaria numa condição de guerra. E daí vem aquela célebre frase do Thomas Hobbes, que em latim se pronuncia Homo lupus homini, que significa o homem é o lobo do homem. O homem, ele está sempre numa situação de guerra em relação ao outro. Se você e eu estivéssemos no estado de natureza, para Thomas Hobbes, e nós quiséssemos, por exemplo, esse objeto, que é o meu tablet, ora, o que é que nós faríamos para resolver quem ficaria com esse objeto? Nós iríamos entrar em conflito, nós iríamos lutar. E aquele que matasse o outro primeiro, obviamente, ficaria com o objeto. No entanto, essa ideia da maldade, da guerra constante entre os seres humanos, acabou fazendo-os pensar o seguinte: ora, se nós continuarmos nos matando dessa forma, qual é que vai ser a consequência direta disso na nossa vida? A morte e o extermínio da raça humana. É então necessário pensar e, por conta do medo da morte, criarmos uma instituição que tenha alguém que a comande e que possa legislar, criar leis, que possa determinar o que é legal e o que não é legal. E que possa, acima de tudo, punir aqueles que transgridem a lei. É justamente em sua obra mais conhecida que Thomas Hobbes vai disseminar essa concepção de sua filosofia política. Essa obra leva o nome de Leviatã. Bem, o Leviatã é um monstro marinho, que é o maior monstro que existe nas águas, e que aparece na obra de Hobbes como uma criação artificial que vem do poder de todos os homens que estavam no estado de natureza e significa nada mais, nada menos de que o Estado é uma criação direta da associação artificial das vontades e do poder individual, da liberdade individual de um homem no estado de natureza. Esse Leviatã diz também que o soberano político, certo? O soberano, ele deve criar regras e leis para que a sociedade possa viver pacificamente. E aqueles que transgredirem essas regras e leis serão duramente castigados pelo poder do soberano. A tradição de questões de vestibular, veja bem, a tradição de questões de vestibular sempre traz Thomas Hobbes como um defensor nato do absolutismo. Cuidado!
O próprio Hobbes, ele fala de um poder soberano. E esse poder soberano foi associado, muito cedo, à ideia de um poder absolutista. O próprio Hobbes foi chamado dentro do parlamento inglês para justificar essa sua tese. No entanto, ele disse, olha, eu falei de um soberano. Quem seria ou quais seriam esse soberano? Eu não falei. O que Hobbes queria dizer é que o Estado, a sociedade civil, surge como soberana e aqueles que a comandam, ou aquele que a comanda, no caso de um monarca absolutista, tem como tarefa fundamental fazer com que sejam freados os nossos impulsos naturais à maldade. Depois vem a reflexão de John Locke. Bem, segundo Locke, no estado de natureza, nós não podemos dizer se o homem ele é bom ou é mau. Mas nós podemos dizer que o homem no estado de natureza, ele possui direitos naturais. Olha só. O que são direitos naturais? Bem, direitos naturais são direitos inerentes à condição humana. Ei, professor, fala aí português, velho. Inerente. Pois é, pessoal. Inerente significa inseparável, que pertence intrinsecamente ao ser humano enquanto tal. E que direitos seriam esses? Por exemplo, o direito à vida, o direito à liberdade, certo? E o direito também à propriedade, olha só, a propriedade privada. Então, esses seriam direitos naturais inseparáveis do indivíduo. Porém, o ser humano, ele é um ser que é muito movido por suas paixões. E essas paixões acabam colocando em perigo o quê? Esses direitos naturais. Como não existe uma instituição jurídica legal que garanta esses direitos naturais, entenda, existe uma diferença muito grande entre possuir os direitos naturais e ter garantia de que os seus direitos naturais vão ser respeitados. Você possui os direitos naturais, mas quem garante que eles vão ser respeitados? Quem garante que ninguém vai atentar contra a sua vida? No estado de natureza você não tem garantia jurídica. Mas, professor, na sociedade a gente também não tem. Pois é, mas a gente tem uma lei. A lei, a legalidade, ela cria uma determinação para que ninguém agrida a sua liberdade, a sua vida. E se ela assim o fizer, se uma pessoa agredir, se uma pessoa atentar contra a sua vida, ela vai receber uma punição. Juridicamente é pensado assim. Então a instituição jurídica, que é o Estado, ela é criada justamente para garantir esses direitos naturais. Então por que você tem a necessidade de um pacto? É porque aqui, no estado de natureza, você não tem como garantir os direitos naturais. O pacto, então, a associação desses indivíduos, surge para criar uma instituição, olha só, uma instituição que garanta, certo? Que garanta os direitos naturais. DN, direitos naturais. Perfeito? Que instituição é essa? O Estado, a sociedade civil, que vai, por meio da lei escrita, garantir de modo jurídico legal os seus direitos naturais. Ora, Hobbes dizia que a sociedade civil deveria ser regida por um soberano, que nesse caso, né, como eu expliquei para vocês, poderia ser identificado com um regime absolutista. Locke tem uma teoria que vai fundamentar a instituição final do parlamentarismo na Inglaterra. E por isso ele acredita que a sociedade civil deveria ser regida por um parlamento, certo? Por um parlamento. E esse parlamento ele deveria se basear numa ideologia absolutamente liberal. Mas que ideologia liberal é essa? É a ideologia do liberalismo político, não ainda do econômico. Esse parlamento, que tem no poder legislativo a sua forma mais acabada, criaria leis, e essas leis elas visavam associar a liberdade à legalidade. Ou seja, vou explicar isso direitinho para você. Se aqui
no estado de natureza. Você tem uma liberdade absoluta, liberdade inclusive para atentar contra os direitos naturais de outra pessoa. O Estado que é criado aqui, ele já nasce como forte. Por quê? Porque ele é criado, ele vai ter uma lei, o Estado é aquele que propõe leis, que determina leis, e ele vai dizer, é proibido tirar a vida de alguém. Ou seja, segundo Locke, nós, quando fazemos o pacto, abrimos mão parcialmente de os direitos naturais de modo absoluto. Ou seja, aqui eu tenho os direitos naturais de modo absoluto, eu vou abrir mão parcialmente disso, e aqui eu vou ter os direitos naturais, mas esses direitos naturais, eles vão ser garantidos pela lei. Para isso eu tive que abrir mão de parte da minha liberdade, por exemplo. Como assim? Aqui eu poderia fazer o que eu quisesse, mas aqui, na sociedade liberal, eu não posso fazer o que eu quero, porque eu não posso mais tirar a vida de uma pessoa. Se eu fizer isso, eu estou indo contra a lei, que é criada para quê? Para garantir justamente o direito à vida. Perfeito? Então, para Locke, esse Estado deveria ser regido por um governo parlamentarista. Detalhe! Cuidado! Locke diz que se o parlamento ele não cumprir com o seu papel, se o Estado não cumprir com o seu papel, qual é o papel? Garantir os direitos naturais. Se ele não cumprir com o papel, os homens que estão inseridos no Estado, eles possuem o chamado direito à resistência. Marden, o que é o direito à resistência? Vamos se reunir, destituir esse parlamento e fazer outro. Por quê? Porque eles não estão sendo fiéis à ideologia liberal que garante as liberdades individuais, os direitos naturais. E esse Estado ele se corrompeu. O que é um Estado corrupto para Locke? É um Estado que não garante os direitos naturais, que é justamente o fim para o qual ele foi criado por meio do pacto. Perfeito? E o último pensador que nós temos aqui é o Rousseau. Rousseau ele já está dentro do século XVIII, um pensador iluminista que vai influenciar deveras a Revolução Francesa. De acordo com Rousseau, os homens dentro do estado de natureza, eles são absolutamente bons. O homem é bom, né? Daí vem aquela célebre frase que você adora utilizar como repertório da redação. O homem é bom, mas a sociedade o corrompe. Mas como assim? Bem, segundo Rousseau, esse homem bom, ele é um homem que vive em equilíbrio, em harmonia, certo? Uns com os outros e com, obviamente, o meio ambiente. Esse homem que vive de acordo com essa harmonia, ele é um homem perfeito, é a chamada perfectibilidade. Ele é perfeito por quê? Porque as ações dele nunca visam interesse. Ele é bom porque ele dá o que ele tem, ele compartilha o que é dele com o outro sem nenhum interesse. No entanto, esse homem que é bom, dentro dessa vida natural, ele inocentemente acabou criando a raiz de todos os males. Professor, qual é a raiz de todos os males? É a propriedade privada. Olha só, para Locke, a propriedade privada é um direito natural. Para Rousseau, é a raiz de todos os males. E aí, pessoal, a história foi caminhando e com o passar do tempo, o que foi que aconteceu? A sociedade se tornou complexa. E a sociedade, ao se tornar complexa, tendo a propriedade privada com um determinado fim, que é a geração da desigualdade social, acabou corrompendo esses homens. Assim surgiu a necessidade de criar uma instituição política, ou seja, surgiu necessidade de pensar como que esses homens devem se associar, se agremiar politicamente. Por que que eu tenho pacto? Eu tenho pacto para pensar, olha só, pensar o fazer, certo? Político. Por quê? Porque os homens agora, por meio da propriedade privada,
eles introduziram a desigualdade social. Eles são desiguais, então alguns têm mais poder que outros. A necessidade do pacto é a gente pensar como que a gente pode criar uma sociedade, uma política específica, em que agora a gente siga no caminho oposto daquele que os homens criaram quando a propriedade privada foi inserida na vida deles. Ao criar a propriedade privada, você tem desigualdade social. O pensar político, então, vai tentar gerar a igualdade social. E isso está completamente atrelado à política. É por essa razão que a sociedade civil, o Estado, para Rousseau, deveria ser regido por um governo democrático. E aqui não é uma democracia esclarecida da qual participariam apenas os burgueses esclarecidos. Não! Aqui é um governo democrático em que o soberano, diz Rousseau, quem é? O soberano é o povo. E por ser o soberano, o povo exerce o que Rousseau chama de vontade geral. E aí você vai me perguntar, o professor explica o que é essa vontade geral? Gente, a vontade geral é justamente aquilo que se manifesta por meio de uma democracia direta, cujos cidadãos, livres e iguais, dentro de uma sociedade política democrática, conseguem intuir como o melhor para o corpo social, para a sociedade de modo geral, e não simplesmente para um único indivíduo. Perfeito? Reparem, isso é uma introdução geral à teoria contratualista. Quer saber mais? Quer entender um pouco sobre cada filósofo desse separado? Se inscreve no nosso canal, porque vem muita novidade por aí. Além disso, segue a gente nas redes sociais, porque lá a gente está produzindo muito conteúdo bacana que vai sempre te ajudar no exame do vestibular. Bons estudos, a gente fica por aqui, mas sempre nos encontramos no próximo vídeo. Valeu, pessoal!